Oi pessoal, estamos de volta com mais um Buscando Saúde e hoje a gente vai falar sobre próteses mamárias. Será que é uma boa escolha fazer a cirurgia? Não sai daí! E para falar sobre isso, a gente recebe aqui o Dr. Wellerson Mattioli. Doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite. É uma honra ter o senhor aqui no Buscando Saúde com a gente. Muito obrigado, Tayane. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por essa oportunidade e precisando, estamos sempre aqui. E para começar assim, o que uma pessoa deve saber antes de procurar para fazer um implante? Perfeito. Uma coisa que é bem importante, assim, a gente sabe que a cirurgia plástica em si é sempre um mito, né? Existe sempre um medo, um receio, mas olha, uma cirurgia dessa, como a cirurgia de prótese de mama, é a cirurgia mais realizada no mundo, tá? Das cirurgias estéticas. Então, exatamente por quê? Porque uma cirurgia simples, resultado bom, o paciente gosta muito. E o que a gente precisa saber primeiro a indicação principal é da própria paciente. Ah, doutor, olha, eu não visto aquela roupa porque eu não me sinto bem com o meu decote. Ah, não coloco biquíni, não me sinto aquela parte superior, principalmente da minha mama, aquele decote. Não me sinto tão à vontade, não estou feliz com o meu aspecto estético da mama. Vamos lá, agende a sua consulta, a gente passa, explica tudo e principalmente tira os seus medos. E assim, existe uma idade mínima para você colocar esse implante? Tem que ser maior de 18 anos ou se a mãe e o pai permitir, pode fazer antes? Pode fazer antes sim, tá? A gente indica que seja feita a partir dos 16 anos, tá? Porque o desenvolvimento da mama é até os 16. Então, a partir do completo desenvolvimento, a pessoa também já está mais ciente dos seus desejos, pode fazer sim a cirurgia e a gente tem visto realmente uma busca muito grande desse público. E assim, doutor, existe algum risco em fazer a prótese? Sim, como toda cirurgia, todo procedimento, desde uma retirada, né, de um nevus, né, um sinalzinho, existe o seu risco. Lógico, dentro da cirurgia plástica, eu até brinco com meus colegas que os riscos são menores ainda, porque a gente pode tratar principalmente de paciente saudável, né? Então a gente já não trata doente, isso nos dá uma facilidade muito melhor e uma segurança. Além disso, uma cirurgia como a cirurgia de prótese é uma cirurgia tão rápida, ela é aproximadamente 40 minutos, pode ser feito qualquer tipo de anestesia, desde uma local com sedação, peridural com aquela picadinha nas costas, anestesia geral. E a gente principalmente tem todo o tempo do mundo para prevenir as complicações. Então a gente faz todo tipo de exame, a gente faz exames de sangue, exames de imagem como ultrassom, eletro, raio-x, então deixa tudo preparado. Paciente, está com a saúde em dia, tudo certo? Vamos fazer, com certeza, com o máximo de segurança possível. E assim, em relação ao corpo rejeitar, é algo comum ou errado de se acontecer? Isso, na verdade é extremamente raro. A princípio, a prótese ela não se rejeita, tá? Ela é um produto que o corpo se aceita bem. O que a gente tem? Uma doença, entre aspas, chamada contratura capsular, tá? O que é isso? Vou explicar bem para vocês. Qualquer objeto estranho, como um espinho, entra na nossa pele, o nosso corpo protege a gente criando uma cápsula em volta, certo? Toda prótese colocada, um pino, na caso de uma fratura que quebrou o osso ou a própria prótese, o corpo cria essa cápsula em volta. Então é normal. Porém, alguns tipos de pessoa com alguma predisposição ou até mesmo alguns outros casos que ainda não tem uma causa definida, pode ter essa cápsula em volta mais forte, mais dura. E aí ela apertar a prótese. E isso acontece tão raro que é por volta de 1 até no máximo 3% dos casos. Então assim, o Brasil hoje é líder mundial nesse tipo de cirurgia. São feitas em média 300 a 400 mil cirurgias por ano. Então você imagina, é 1% só que pode dar uma complicação dessa. Então é uma complicação extremamente rara e tratável mesmo, sem grandes problemas. Eu até vi assim na internet um pessoal falando sobre a doença do silicone. O que é? Sim, essa doença do silicone é a gente chama síndrome ásia, tá? Que é uma doença autoimune que o seu próprio corpo combate a prótese, tá? Então não é só a prótese de silicone. Também, como eu volto a dizer, quebrou o braço, teve que fazer aqueles pinos, né, os parafusos, as placas. Isso pode gerar, por ser um objeto estranho, uma resposta imune do nosso corpo. O que é essa resposta? É a resposta de defesa mesmo, achando que ali é uma bactéria, é algum vírus, então o nosso corpo tenta combater.
Agora em janeiro saiu um artigo na revista mais conceituada do mundo em relação à cirurgia plástica, com um estudo muito grande de vários países, muitos pacientes, no qual tirou a prótese de silicone em relação à essa síndrome ásia. Ou seja, hoje a gente tem comprovação científica que a prótese de silicone não gera mais essa doença. Então o pessoal pode ficar tranquilo, né? Pode ficar bem tranquilo. A gente sabe que alguns canais saíram agora notícias sobre essa explante de mama, né, retirada por causa dessa síndrome. Então, fiquem tranquilos porque a prótese de silicone não tem nada a ver mais com esse tipo de problema. Eu vi que o senhor trouxe aqui uns modelos, né, que normalmente o pessoal mais usa. Pode falar um pouquinho aqui? Vamos lá. Essas são os tipos de prótese que a gente tem a intenção de colocar na parte estética, tá? Além disso, ainda viram vários perfis, então uma escolha de uma prótese tem que ser muito minuciosa e específica para cada tipo de pessoa, tá? Aí eu já entro mais em detalhe com vocês. Mas aqui a gente tem a prótese que a gente chama de redonda, ou seja, ela leva tanto volume para a parte superior, para a parte do meio e para baixo, de uma maneira contínua. E isso acaba valorizando mais quem quer aquele decote marcado, que hoje, né, eu acho que é a grande maioria das mulheres. A outra prótese é essa, que é um formato de cone. Veja, ó, a parte que tem mais volume é a parte central. E essa que é formato de gota, leva pouco volume para a parte superior e muito para baixo, para a parte inferior. Então, cada uma delas tem a sua intenção. Qual é? Levar o volume onde a gente está precisando. Então, a mulher que tem pouco na parte superior, eu tenho que priorizar a prótese redonda, ou seja, então logo é a mais realizada mesmo. A mulher que tem pouco volume na parte central do mamilo é a cônica, e a que tem pouco volume na parte inferior é essa prótese de formato gota. Até assim, conversando com umas amigas minhas, elas falam assim que se fossem colocar silicone, seria mais essa daqui, por parecer ser mais natural, mas os seios eles têm formatos diferentes. Perfeito. O que seria natural? Exatamente, isso é uma questão muito importante, porque se você quer manter exatamente o mesmo formato da sua mama, ou seja, toda mama tem aquele formato um pouco de gota, se você quer manter esse formato, o ideal é a prótese redonda. Por quê? Porque ela leva de uma maneira igual para todas as partes e mantém o formato da sua mama. Agora, se você tem aquele formato de gota da sua própria mama e queira mesmo assim colocar uma gota, você vai hipervalorizar a parte de baixo. Então ela fica aquele aspecto um pouquinho mais caída, certo? Por isso que é ideal, lógico, tem que ser visto, estudado cada paciente, mas o ideal é essa prótese redonda. Ah, doutor, então vamos lá, qual que é a mais utilizada nessa daqui, que é a prótese formato de gota? É naqueles casos de reconstrução de mama. A paciente retira a mama inteira por causa de um tumor ou de um câncer, a gente pega e coloca essa prótese, porque aí sim, ela não tem nada, eu tenho que priorizar um aspecto mais natural da mama. E aí sim colocaria essa prótese, que é essa prótese de formato de gota. E assim, é normal também, um exemplo, porque normalmente o nosso corpo ele não é simétrico. A gente colocar mais uma quantidade em um seio do que em outro? Sim, é normal. Existe, todas as mulheres têm essa assimetria, tá? Quando é uma assimetria, essa diferença entre o volume das mamas muito grande, a gente pode utilizar esse artifício de colocar próteses de tamanho e volumes diferentes. Quando é uma diferença muito pouca, pode-se colocar até a mesma prótese. Eu até explico isso para os pacientes e muita fala, doutor, mas como assim? A gente coloca até como exemplo. Você tem uma diferença, por exemplo, uma mama que tem 100 ml e outra mama que tem 120. Eu colocando uma prótese de 300, ficará 400 e 420. Então essa diferença diminui, mesmo colocando próteses iguais. Tá? Então a grande maioria das mulheres usam realmente prótese de volume semelhante. E assim, para escolher o tamanho ideal para o corpo? Vamos supor que chega uma pessoa lá no consultório do senhor e diz assim, eu quero colocar 300 ml, mas a chance assim de não ficar proporcional ao corpo dela, de causar estrias, o senhor assim, como é que faz essa orientação? Perfeito, excelente. Essa é a grande dúvida de todas as mulheres, né? Qual que é a prótese ideal para mim, né? Vou te contar uma historinha antes. Antigamente, isso há 10 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos 8 tamanhos de prótese mais disponível no mercado. Então ia de 200 a 400. E vamos ver, tinham poucas marcas. Então a gente tinha que usar o que tinha no mercado para paciente que estava ali na frente. Então a gente, vamos dizer, a gente se adaptava.
E como que a gente adaptava? Por exemplo, uma paciente que tem um tórax mais largo, eu tenho que colocar uma prótese maior. Uma paciente que tem um tórax mais fino, eu tenho que colocar uma prótese menor. Mas e se essa paciente tem um tórax fino e é muito alta? Só colocar uma pequenininha não vai ficar proporcional. Tá? Então, essas dificuldades que os fabricantes de próteses vieram com mais modelos e mais opções. Então, hoje em dia, a gente não escolhe pelos mls. A gente informa, na verdade, os pacientes, que todo mundo gosta de saber e contar para as amigas, né? Quantos ml que colocou, mas a gente não escolhe por ml. Qual que é a métrica? É a base da mama. Ou seja, eu quero uma prótese que preencha exatamente a mama da paciente. Então eu calculo, a gente pega um paquímetro, uma régua específica, e a gente mede o tamanho da base da mama. A gente já coloca numa tabelinha e já vai aparecer os ml que é específico para quê? Para entrar, colocar silicone em toda a dimensão da mama. Se eu preencho a mama completamente, eu tenho certeza que o resultado vai ficar perfeito. Aquelas mamas vão ficar juntas, não fica aquele aspecto separado e nem fica sobrando do lado. Sim. Tá? Então eu explico bem isso para a paciente e mostro, olha, o ideal para você seria uma prótese redonda, porque eu quero levar mais volume para a parte de cima. Tem que ser uma prótese de perfil diferente, super alto, ou seja, ela tem que ir mais para frente, que eu quero valorizar o decote. E a base dela, por exemplo, de 11. A gente vai na tabelinha e já vai aparecer, olha, doutor, para essa específica paciente, a prótese ideal é a prótese, por exemplo, de 350. E aí sim eu vou conversar com a paciente os desejos dela. Porque a gente tem uma margem, tanto para cima quanto para baixo. Doutor, não, mas meu sonho seria colocar 380. Vamos colocar? Vamos, é uma só acima, é 1 milímetro, dá pra gente colocar. Não, eu tô achando muito, vamos colocar uma abaixo? Vamos. Doutor, tô achando demais, eu quero colocar 200. Não vale a pena. Porque se a medida certa é essa e eu diminuo, o resultado dela vai ficar insatisfatório. Sim. Ela vai ficar com aquela mama separada. Então, cabe ao desejo da paciente junto com as nossas escolhas técnicas. É uma conversa, assim, né? Que tem que ter essa relação, porque o senhor que é o profissional e além da vontade dela, o desejo dela, tem que estar junto ali, para saber se realmente vai agradar e vai ser possível fazer aquilo. Perfeito. Eu sempre falo para meus pacientes que os 2 pilares da nossa indicação cirúrgica é quando o paciente senta na minha frente, primeiro é segurança cirúrgica e segundo, esse comprometimento, tá? E essa confiança tanto do cirurgião no paciente como o paciente no cirurgião. Porque também muita paciente fala, eu não senti muita confiança nesse cirurgião. Sim. Mas tem que lembrar que também o cirurgião tem que sentir confiança no paciente. Porque o resultado não depende só do cirurgião, mas sim da paciente, a maneira que ela vai levar o pós-operatório, se ela vai seguir todas as recomendações. Então o resultado é um esforço e uma integração entre todo mundo. Verdade. Doutor, eu queria desmistificar com o senhor 2 coisas. Porque as pessoas acham que a prótese de silicone estoura, né? Que as antigas, né? Isso acontece, ou já aconteceu um dia? Olha, eu nunca tive nenhum caso, tá, que aconteceu. Realmente é muito, muito, muito difícil, porque as próteses antigas, além dela ter um gel de silicone líquido, ela era feita de uma camada só de silicone, que protetora, tá? Hoje em dia elas são feitas de 3 camadas protetoras e é um gel viscoso. Ou seja, é um gel que se a gente cortar a prótese agora, ela não derrama. Então mesmo se ela vir a estourar um dia, não vai trazer nenhum tipo de problema para o paciente. Então isso é extremamente raro, nunca vi isso acontecer de maneira espontânea. E em relação à amamentação, atrapalha? Perfeito. Também pergunta muito frequente. Amamentação, sensibilidade, né, do seio, né, e do mamilo, é tudo preservado, tá? Por quê? A prótese a gente coloca, na verdade, atrás do tecido da mama. Então a gente faz, por exemplo, um corte nessa parte inferior, né, no sulco da mama, a gente descola por baixo da mama e eu coloco a prótese ali. Ou seja, o tecido da mama da paciente eu nem vejo no momento, tá? Então eu só ajo por baixo desse tecido, ou seja, é tudo preservado, capacidade de amamentação e sensibilidade. Normalmente se coloca a prótese por baixo do músculo, como é? Por cima. O bom é que ela já está sabendo tudo, viu? Eu acho que vai ser a futura paciente. Se eu quiser.
É, porque você é uma excelente repórter. Mas aí, é o que acontece? A gente escolhe a prótese de acordo com a quantidade de tecido de mama, tá? Quando o paciente não tem nada, ou seja, só, vamos dizer, pele e osso, né? Para ficar bem claro para vocês. Se não tem nada, eu tenho que colocar alguma coisa para proteger a prótese. E aí, o que a gente tem? Um músculo. Então, a indicação de colocar atrás no músculo é quando a paciente não tem nada de mama, ou seja, menos de 2 centímetros de tecido mamário, que eu vou indicar para vocês durante a consulta. Quando você tem um pouquinho mais de volume, mais de 2 centímetros, a gente pode colocar na frente do músculo. Lembrando que ainda existem vários tipos de técnica. Quando a gente coloca só na frente ou atrás do músculo, então é uma parte mais ampla, porém existe na frente do músculo ser subglandular, subfacial, atrás do músculo, dual plane, ou uma técnica de alça de sustentação, muscle splitting. Então tem vários detalhes. Doutor, qual que é a melhor? Já vou até antecipar a sua pergunta. Não existe a melhor. Existe a mais indicada para cada tipo de paciente. Sim. Cada um vai ter o seu aspecto que vai ficar melhor para cada um. Então, mais importante, procure seu cirurgião de confiança. Ele vai te passar tudo, vai te explicar e aí sim você vai ter o máximo de segurança possível. E assim, em relação à troca da prótese, realmente é necessário? E em quanto tempo tem que ser feito? Perfeito. Olha, as próteses não precisam ser trocadas, tá? Então, colocou a prótese, é a vida toda. Quando há necessidade de trocar? A maioria das mulheres, quando troca, é mais por questão estética. Ah, eu quero aumentar um pouquinho, minha mama cedeu. Então é mais pela questão, ou quero diminuir um pouco. Então esse é o caso mais frequente. Ou algum caso de complicação, como a gente falou, questão de furar a prótese, né, ter o caso de ruptura, ou esse caso de contratura capsular. Aí você trocaria a prótese, lembrando que essas complicações, além de ser raras, não traz nenhum prejuízo para você. E assim, doutor, supondo que uma pessoa colocou, passou alguns anos e ela não quer mais. É possível ela fazer essa retirada e o seio, tipo assim, ficar esteticamente legal? Sim, sim. A gente chama de retirada mesmo, né, da prótese de mama. Pode ser feito, não há problema algum. O que tem que ser avaliado é a quantidade de pele que tem sobrando. Assim, se acontecer a longo prazo, mas a paciente teve 3 filhos, engordou, emagreceu, aquele efeito sanfona, teve uma flacidez. Como tem que ser feito? Retira a prótese sem problema algum e faz a mastopexia, que é a suspensão, retirando o excesso de pele. Não, foi logo depois, ainda não teve filhos, a mama ainda continua firme com a pele boa, pode ser só retirada a prótese e fica do mesmo jeito. Lembrando que a cicatriz é praticamente imperceptível, que é uma cicatriz de 4 centímetros que fica bem localizado no sulco inferior da mama. E assim, quando é necessário, né, quando a gente faz uma cirurgia, ter uma pessoa para ajudar a gente em casa, porque os nossos movimentos vão estar limitados, a gente tem que se preocupar. É uma recuperação mais tranquila, mas mesmo assim tem que ter cuidado, né? Sim, tem que sempre, como a gente estava falando antes, a recuperação e resultado não depende só do cirurgião, depende também do paciente. Então tem que seguir essas ordens, as orientações, tudo bem certinho. Olha, até costumo dizer, a prótese silicone é a cirurgia mais tranquila que tem. Geralmente, depois de 3 a 5 dias, ele está pronta para voltar às atividades normais. Estudar, trabalhar. E a movimentação do braço? Pode movimentar. Não tem problema a movimentação do braço. O que a gente não pode é exagerar. Qual é o exagero? Eu costumo dizer, é quando o cotovelo ultrapassa os ombros. Então, quando pegar a coisa no alto, principalmente, ou carregar um peso acima de 15 quilos. Durante uma semana a 15 dias, você tem que evitar só os exageros. Mas no dia a dia, a sua rotina normal, pode fazer sem problemas. Vai precisar de alguém? A princípio não. Vou lavar o cabelo. Cotovelo próximo do corpo, pode lavar os cabelos, tomar banho normal, fazer todas as suas atividades. E assim, doutor, só pra gente encerrar, que conselho o senhor deixa para essas pessoas que querem, têm condições de fazer, mas têm medo? Perfeito. Então vamos lá. 3 coisas então que você falou e eu vou falar especificamente de cada uma. Então primeiro, querem fazer? Olha, corra atrás do seu sonho. A gente acha que tudo é impossível, né? Mas o que falta pra gente é planejamento. Verdade. Tá? Então, corra atrás, as coisas são simples hoje em dia, principalmente com essa modernidade do tipo de atendimento, consulta online, esse tipo de informação de qualidade que você está dando aos nossos ouvintes, né, espectadores.
Então essas informações de qualidade são muito importantes. Então vocês têm tudo hoje na mão. Então se planeja, entre em contato com o seu cirurgião. Existe um planejamento tanto financeiro como ajuda você no planejamento pessoal. Então toda a nossa equipe está pronta para isso, tá? O outro caso, pessoa que tem medo. O medo é normal, tá? Toda pessoa tem. Eu até brinco e falo assim, olha, eu fico com medo quem não tem medo, né? Porque eu sei que quem está com medo está com receio e eu sei que vai cuidar bem da cirurgia. Se vai cuidar bem da cirurgia, o resultado vai ser excelente. Então, medo, passe no seu cirurgião, explique exatamente tudo o que você tem, seu receio. É sobre anestesia, é sobre dor. E eu vou te explicar tudo bem direitinho, esmiuçar todos os seus receios e você vai ver, você vai se surpreender. Vai ver que é muito mais tranquilo que você possa imaginar. Doutor, muito obrigada. E para você que curte esse tipo de conteúdo, comenta, compartilha, divulga com os amigos e segue as nossas redes sociais, drplay.tv.